esta é a segunda e última parte deste Estado Crítico até às 11h30, aqui a fazer companhia na Regiões TV. Retomamos o tema da primeira parte, um tema que nos levava até ao aeroporto Francisco Sá Carneiro e até à Junta Metropolitana do Porto. João, antes de mais, era possível que a privatização fosse feita não pela ANA, mas uma privatização de cada aeroporto português, em separado? Antes de mais, eu sou contra a privatização, bem entendido. Repare que, no que diz respeito ao Porto e à região norte, infraestruturas como o aeroporto Francisco Sá Carneiro, o Porto de Leixões e aquilo que deveria ser uma ligação de velocidade alta, não TGV, velocidade alta, a Espanha, a Vigo, são, ou seriam, porque esta última não existe, como é sabido, absolutamente essenciais para, como agora se diz, alavancar a economia local. Isto é, são três plataformas que devem estar ligadas e que são cruciais para que os nossos produtos, as nossas exportações, tanto se fala hoje das exportações, tenham claramente viabilidade. Toda a gente sabe também que o aeroporto funciona muito bem. Eu gosto muito do nosso aeroporto, não só apenas por viver no Porto e por me sentir do Porto, mas porque é um aeroporto onde se pode ouvir música enquanto se espera pelo avião, onde se pode beber água gratuitamente, onde se pode aceder gratuitamente à internet com computadores instalados lá, que tem uma série de companhias low cost. Um estudo recente da Universidade do Porto mostra que a principal razão para os estudantes Erasmus, que são aos milhares, escolherem a Universidade do Porto, é o aeroporto, é, por conseguinte, a plataforma, a porta aberta para a Europa que esse aeroporto representa. E tenho imenso receio, evidentemente, que a privatização venha alterar este estado de coisas. E a questão que eu coloco é uma questão, a meu ver, de bom senso, mais uma vez. Se a gestão tem funcionado bem, a gestão pública, se o aeroporto tem ganho prémios atrás de prémios como melhor aeroporto regional europeu, se as pessoas estão satisfeitas, se tem aumentado o número de passageiros, se tem havido um contributo notável para o turismo, por que razão vamos privatizar um equipamento, uma infraestrutura que está a fazer o seu trabalho e que está a funcionar bem? Por fanatismo ideológico, mais uma vez. Por dogma ideológico. Isto é, porque, mais uma vez, segundo o pensamento que nos governa, o ultraliberal, tudo tem que ser privatizado, mesmo aquilo que está a funcionar bem e que tem interesse público. A gestão tem que ser pública, a propriedade tem que ser pública e, por isso mesmo, tudo o que seja fora disso, a meu ver, é um erro crasso no desenvolvimento desta região. Eu pergunto ao Eduardo, a pergunta que fiz ao João, se de alguma forma poderia haver aqui uma privatização em separado. Ou seja, não ser a ANA Aeroportos, mas ser o aeroporto Francisco Sá Carneiro, que correspondia a uma série de séries e uma série, aliás, de exigências por parte da região. O aeroporto do Algarve a mesma coisa, cada um com as suas diferenças. Olha, eu quero lhe dizer que, em primeiro lugar, eu nunca tive expectativa nenhuma relativamente à Junta Metropolitana. A Junta Metropolitana é um agrupamento de gente que se desarticulou completamente, que não tem visão estratégica para a área metropolitana, um conjunto de presidentes de Câmara, cada um a puxar para o seu lado, e só se entendem pontualmente quando não é para decidir, é para emitir uma opinião generalista, que foi aquilo que andaram a fazer durante uma data de tempo a propósito do aeroporto. Mas quando a negociação estava a ser feita com o governo de José Sócrates, não lhe pareceu que havia de alguma forma poder negocial da Junta Metropolitana? Por acaso pareceu-me que o governo de José Sócrates teve maior abertura para ouvir a Junta Metropolitana, mas o ruído da Junta Metropolitana foi basicamente o mesmo, opiniões avulsas, e se o governo teve maior abertura para ouvir, foi porque havia maiores condições para ser ouvido. Neste momento não há condições, porque é bom que se diga qual é a razão objetiva pela qual a concessão da ANA vai ser feita e a privatização vai ocorrer, e ainda por cima vai ocorrer para um conjunto de candidatos que já se conhecem. Um deles gera 2 aeroportos. O colombiano gera 2 aeroportos, quer dizer, vem para Portugal gerir mais aeroportos do que gera em todo o mundo. Portanto, eu acho que aqui vão acontecer coisas absolutamente estranhas. Mas porquê é que o governo vai fazer esta privatização a todo o custo? Não é só por dogma ideológico, porque se fosse por isso, eu acho que com um jeitinho os autarcas do Norte conseguiam alguma coisa. O problema é que no dia 30 de outubro o governo ultrapassou o limite que tinha negociado, aliás, renegociado com a Troika, o limite de déficit público para 2012.
E, sabendo disso, o Governo negociou, na última avaliação da Troika, negociou uma compensação através de receitas extraordinárias para aquilo que iria ser a despesa pública, o déficit público de novembro e de dezembro, que já cresce para além dos limites estabelecidos, e essa comparticipação de 2 mil milhões de euros é feita a partir da privatização da ANA. Portanto, o que está aqui em causa, claramente... Mas já é certo que esta privatização possa entrar para as contas do déficit de 2012? Em princípio, sim. Em princípio, sim. A única coisa que pode acontecer é mais tarde o Eurostat vir a levantar questões. Mas do ponto de vista do cumprimento do déficit para a Troika, em princípio, sim, porque está outorgado pela própria última avaliação da Troika. Agora, aqui a questão que se põe é, primeiro, isto é uma lógica instrumental de mobilização de receitas extraordinárias para cumprir o déficit, o que é dramático, porque ninguém acredita que com receitas extraordinárias, eu dizia isto quando o governo era do Partido Socialista, portanto sinto-me muito tranquilo, com receitas extraordinárias ninguém combate o déficit. Martela-se os números, martela-se a contabilidade pública, mas não se combate o déficit. E a privatização da ANA é um instrumento para martelar o déficit público de 2012 que o Governo vai utilizar para chegar ao fim do ano e dizer, afinal cumprimos. Não cumpriu nada. Primeiro não cumpriu porque mobilizou receitas extraordinárias e depois não cumpriu porque esta meta já é uma meta renegociada com a Troika que fez elevar em quase um ponto o percentual o que estava estabelecido no início do ano. Agora, a questão que aqui se põe isto é mortal para o Norte e é mortal para o aeroporto Francisco Sá Carneiro, por uma razão muito simples, porque toda a gente percebe que numa lógica de gestão conjunta, a capacidade de atração do aeroporto de Lisboa, do aeroporto da Portela, vai aumentar exponencialmente. A lógica de gestão conjunta vai funcionar como um ímã de atração para o aeroporto da Portela, o que deixa o aeroporto do Porto mais regional do que nunca. Ora, o que me inquieta... Por exemplo, as bases que estão neste momento a operar no Sá Carneiro, as bases low cost, que na primeira parte falávamos, podem sair daqui? Podem, claramente, por uma razão muito simples, porque as bases que aqui estão na base de uma gestão que implica uma baixa fiscalidade e um custo de manutenção muito baixo para as aeronaves que aqui aterram. Numa gestão conjunta, aquilo que toda a gente percebe, o Rui Moreira já disse isso, o próprio Rui Rio já disse isso, quer dizer, toda a gente tem dito isto, aquilo que se percebe é que vai haver uma tentativa de nivelamento de taxas de gestão aeroportuária. Ora, muito claramente, quando a Ryanair tiver que optar, vai ali até ao norte de Espanha e faz a mesma coisa porque neste momento o principal problema que se coloca é que o aeroporto Francisco Sá Carneiro não está a competir com Lisboa. Está a competir com a Galiza. E, portanto, numa lógica de gestão integrada, Lisboa vai funcionar como imã. Aliás, já funcionou. É bom que nós não nos esqueçamos que foram desviadas dezenas de rotas do Porto para Lisboa com aquele objetivo de intensificar o tráfego em Lisboa e justificar um novo aeroporto. E, portanto, agora vai ser feito de uma outra forma para centralizar recursos e prejudicar o Norte e Faro. Não é só o Porto, é o Porto e Faro, portanto a gestão vai ser e essa coisa dos compromissos escritos lá, não sei o quê, é uma coisa completamente subjetiva, que fica como um mecanismo de intenções, que não vai ter aplicabilidade nenhuma, como é evidente, não é? Sérgio, podemos ficar com um aeroporto de periferia, ou seja, sem capacidade para competir, por exemplo, com também o Norte de Espanha, com a Galiza? Esperemos bem que não. Eu também entendo que era preferível avançar para uma privatização da ANA, o aeroporto Francisco Sá Carneiro ser, obviamente, negociado de uma forma isolada e não aqui num bolo conjunto com o aeroporto de Faro e com o aeroporto de Lisboa. Isso seria, dentro da privatização, a melhor cláusula de salvaguarda que poderíamos ter. Obviamente que há aqui alguma perigosidade. Não concordo que isto é uma política ultraliberal, que isto é uma matriz, quer dizer, neste momento o governo é composto por dois partidos, e isto, da matriz social-democrata, há muito a discutir sobre isto. Mas esta é a frase mais fácil, pelo menos aquilo que se ouve mais, por parte de pessoas, de outros partidos, é que não, isto é tudo ultraliberal. Não é essa a questão. Nós temos que resolver um problema no país. Eu digo já que não sou claramente a favor da privatização da ANA, era bom que fosse e que se mantivesse como está atualmente, porque sabemos que funciona bem,
que é gerido bem. Obviamente que há a questão de um conjunto de medidas, que nós sabemos que hoje nós não somos os donos, no fundo, do nosso país. Nós queremos que a Troika saia... Também temos que ter a ideia de que quando a Troika for embora, nós é que vamos herdar este país e herdar estas medidas que agora estamos a tomar. Exatamente. Nós vamos herdar estas medidas e, infelizmente, porque nós chegamos a uma situação em que estivemos muito próximo da bancarrota e, portanto, agora temos que nos livrar disto rapidamente. E o livrar disto, muitas vezes, não é o pedir mais tempo, o pedir mais dinheiro, é tentar com que Portugal se estabilize, que aplique aqui reformas estruturais, que não sejam medidas avulsas, para conseguirmos aqui um equilíbrio, porque senão já estivemos próximo do abismo, hoje estamos melhor, no fundo, no plano internacional, e esperemos muito bem que aconteça a Portugal aquilo que está a acontecer à Irlanda, que é começar a crescer, e não aquilo que está a acontecer neste momento na Grécia e muito possivelmente irá acontecer em Espanha, infelizmente para nós, porque é um dos países por onde exportamos mais. Agora, assumo claramente de que o aeroporto de Francisco Sá Carneiro é demasiadamente importante para ser tratado de uma forma leviana e ser tratado neste bolo todo. Era preferível com que fosse tratado de uma forma singular. De resto, todos os aeroportos são importantes para os países. Nós aqui podemos estar a perder um ponto importante para a nossa estratégia enquanto país com esta concessão ou não? Há riscos que se correm e por isso, obviamente, aqui a Junta Metropolitana, os presidentes de Câmara, no fundo, agentes, o povo ter muita atenção àquilo que se vai passar com esta privatização e isso ser necessário, essas cláusulas de salvaguarda. Eu prefiro que elas existam do que não existam. Não vale nada. Vamos ver. É preferível que elas não existam. E relativamente à questão do déficit, já o Partido Socialista, na altura do engenheiro José Sócrates, também andava sempre com medidas avulsas para cumprir o déficit. Mas o que se esperava é que vocês fizessem melhor e vocês estão a fazer exatamente igual com consequências piores. Portanto, mal por mal, deixava lá estar quem estava. Mal por mal... é que vocês conseguem esmifrar a classe média, dar cabo do consumo interno e ainda por cima apresentam valores de déficit pior do que aqueles que herdaram. Vocês neste momento também estão a apresentar... PIB é diferente, Eduardo. Pois neste é mais momento. pequeno, pois claro, ou seja, recessão, quebra de poder de compra, quebra do consumo interno, classe média em recessão, aumento da pobreza, aumento das desigualdades, aumento do desemprego, preverem desemprego de 16,4 para 2013 e apresentam um desemprego de 15,8 em 2012, quer dizer... Eu gostava muito, porque é muito fácil falar quem lá chega, eu acho que ninguém acredita que o Primeiro-Ministro e os ministros que hoje governam o nosso país estão a governar desta forma porque querem e por convicção. Claro que não. É por necessidade. É por necessidade. Não foi nada disso que disseram em campanha. O país chegou a um estado crítico de bancarrota e isto não foi só, mas essencialmente o engenheiro José Sócrates, por políticas completamente erradas. Nos últimos 16 anos, obviamente, houve aqui uma tendência claramente de aumentar a dívida, de ser tudo fácil, de ensinar as pessoas a não trabalhar. Faltava o ataque ao rendimento mínimo e ao subsídio de desemprego. Exato. Não é o subsídio de desemprego. Não é o subsídio de desemprego. É essencialmente ao rendimento mínimo. Porque ensinou-se as pessoas a não trabalhar. O que vocês estão a fazer é algo do género de destruir tudo o que foi construído em termos de infraestruturas, de equipamentos essenciais para um desenvolvimento autónomo. Estão a fazer aquilo que os grupos económicos e financeiros estrangeiros pretendem, que é comprar a saldo o país. Quando isto acabar, respondendo aqui à nossa coordenadora deste debate, Delfina, o que nós vamos ter no fim é um país que não só foi governado por estrangeiros, utilizando aqui os seus capatazes, mas, pior do que isso, é que depois o estrangeiro, com a forma de FMI e de Comissão Europeia, deixa de cá estar, eventualmente, mas já não tem nada para os de cá poderem gerir efetivamente, porque tudo o que cá tínhamos de valor já foi comprado a preço de saldo, pelo estrangeiro.
E por isso o que está aqui a preparar-se é algo terrível, é destruir um país, destruir a sua soberania no que tem de mais sublime, que é, enfim, a possibilidade do seu povo gerir o que é seu e decidir como é que o há de gerir, porque não vai ter nada para gerir. Foi tudo destruído em termos de dar resposta a um déficit que cada dia se agrava mais, porque se pagam juros elevadíssimos, porque um povo trabalha não para ter serviços públicos de qualidade, de saúde, de educação, de proteção social, de segurança social, mas para pagar aquilo que o setor financeiro decide que tem que ser pago, que é a tal, os tais encargos com a dívida que no próximo ano vão chegar, de acordo com o Orçamento de Estado, a cerca de 7.500 milhões de euros. Ou seja... 7.500 mil milhões. 7.500 milhões de euros. Milhões de euros. Ou seja, o equivalente, por exemplo, ao necessário para funcionar o Serviço Nacional de Saúde, ou para pagar, enfim, o que é de básico e fundamental para a educação pública de qualidade, etc. Isto é que é só num ano. Agora, somando isto ao longo dos anos, o que está aqui a ser feito é um autêntico roubo ao país em dois planos. Por um lado, através desses juros que vão para o estrangeiro, enfim, para os grandes setores financeiros internacionais, através do pagamento desses juros elevadíssimos. Por outro lado, a venda ao desbarato daquilo que nos custou ao longo dos anos muitos milhões de euros a construir e, portanto, o trabalho, a incorporação da inteligência, da inovação e da nossa produção, que é vendida ao desbarato aí aos grupos estrangeiros. Temos mesmo que avançar e antes de irmos para o terceiro tema, João, mais chega... O Humberto dizia há pouco que este governo, enfim, faz estas medidas todas a contragosto. Mas eu relembrava que muitas vezes ouvi Passos Coelho e Vítor Gaspar dizerem que o programa da Troika não era, na verdade, algo que eles estavam a adotar como imposição. Faziam seu esse programa. Achavam que era a oportunidade para a refundação do país, palavra que agora está tão em voga por causa da refundação do Estado. Isto é, disseram-no, foram eles próprios que o disseram, que ali estavam os seus ideais, ali estavam os seus propósitos, ali estava o seu próprio programa. Identificavam-se com ele, não era algo que faziam a contragosto. Isto é uma nota. Segunda nota. Há um estudo muito interessante, creio que o Eduardo falou nele, não tenho a certeza, num programa anterior, que eu tive a ocasião, entretanto, de ler, e sou insuspeito, porque, ou melhor, o autor é suspeito em relação a mim ou em relação ao autor, ex-secretário de Estado de governos socialistas, governos de Sócrates, secretário de Estado das Finanças. Ele prova, com gráficos, com números, que a chantagem que foi apresentada ao país, nomeadamente estamos a ficar sem dinheiro para pagar salários e pensões, é falsa. Ele mostra que os impostos dos portugueses e que a riqueza produzida em Portugal é suficiente para pagar, e o saldo que existia na Segurança Social eram suficientes para pagar salários, para pagar o chamado Estado Social e para pagar a Segurança Social. Não dava, isso não dava, é para pagar os juros da dívida. Porque aí é que está verdadeiramente a questão. Isto é, nós estamos a ser verdadeiramente asfixiados com o nível exorbitante dos juros que estamos a pagar. Então, é essa a questão. A batalha do país devia ser, e com esta resposta, devia ser contra quem? Contra as agências de rating? A batalha do país neste momento... Ou a União Europeia também uma coisa muito mais simples. Juros da dívida? Uma coisa muito mais simples. A batalha do país neste momento deveria ser, obviamente, reestruturar a dívida. Obviamente, e quanto mais cedo melhor. Aliás, ouvi um economista hoje, o Ricardo Arroja, que é de direita, enfim, que é um economista
liberal, digamos assim, e que o defendeu de uma forma absolutamente convicta. Claro que dizendo que era uma negociação, já não me lembro bem o termo utilizado, foi o termo utilizado pelo Miguel Cadilho, uma negociação ou honrada ou controlada, já não me lembro bem. Mas no fundo o que eles queriam dizer, o que eles diziam muito claramente era isto: mais rapidamente possível, mudar os juros e mudar o tempo de pagamento e trocar títulos. Não iam mais além no que me parece importante, que é dizer que há também uma parte da dívida ilegítima, mas enfim, no fundo defendiam algo que apenas o governo hoje não quer aceitar. Mas, ou seja, havia dinheiro, só para dizer isto, segundo esse estudo, esse livro que eu aconselho, havia dinheiro, não me lembro do nome do ex-secretário de Estado, mas havia dinheiro para pagar pensões, para pagar salários e para manter os serviços públicos. Havia dinheiro para isso. A riqueza que os portugueses... Exatamente. Ou seja, a riqueza que os portugueses produzem é suficiente para isso. Não é suficiente, obviamente, é para pagar os níveis de juros que temos. Muito rapidamente uma resposta a estes comentários. Eu não concordo, como é óbvio, e deixe-me explicar porquê. Por isto, quer dizer, toda a gente reconhece, e toda a gente que passou no governo, ainda mais, quem o disse foi o ministro Teixeira dos Santos, que quando, no fundo, o governo recorreu à ajuda das entidades externas, foi que não havia dinheiro para pagar os salários, as pensões aos reformados. Mas o seu secretário de Estado diz que não, porque era o secretário das Finanças. Mostra agora que não. As pensões aos reformados, o subsídio de desemprego, os apoios sociais que se fala. Portanto, não é verdade. Isso não é verdade. Esse dinheiro existe. Basta fazer contas. Eu também sou economista e sei fazê-las. Esse dinheiro existe. O que não existe é para pagar aquela dívida astronómica que todos os dias é fabricada para pagar juros, para pagar os buracos que o setor financeiro criou e que o governo, ou os governos, foi mais que um, deixou que se construísse desta forma, fazendo depois empréstimos com pagamentos de taxas de juro de 5, 6, 7, chegou a 8%. E houve essa necessidade depois de recorrer? Não havia necessidade mesmo nessa altura. Se não tivessem feito a nacionalização dos prejuízos dos especuladores financeiros, como do BPN e outras do género. Não havia essa necessidade. Quem criou essa necessidade foi esse governo da época, que este agravou com o processo que está a fazer para agora entregar de mão beijada ao estrangeiro, aos grupos internacionais, enfim, o aeroporto de Sá Carneiro e os outros aeroportos e tudo mais que se vai seguir, destruindo o país. Sérgio, e entregando ao estrangeiro. Temos que avançar para o nosso último tema. É o que está a ser feito. Muito rapidamente. E esse é o discurso fácil. Esse é o discurso fácil, doutora Ilha. Esse é o discurso fácil. Basta ir ao Orçamento de Estado, fazer as contas e ver. E fazendo essas contas, se não pagar como outros fizeram, aqueles 7.500 milhões de euros de dívida, de juros de dívida no próximo ano, se o não fizer, se reduzir isso, como fez a Alemanha no pós da guerra, para um pagamento de apenas 2,5% das exportações do ano anterior, como fez a Alemanha, não estou a pôr nenhuma loucura. Foi o que fez a Alemanha, foi o que exigiu e foi o que esteve a fazer durante vários anos. Então já não paga 7.500 milhões de euros de dívida, paga muito menos e então já tem esse dinheiro, primeiro para pagar melhores salários, para não cortar o subsídio de férias e de Natal, para não ter que pagar tantos do Sérgio e para investir na produção, para sim criar riqueza, para sim Deixe-me ouvir a resposta do Sérgio, porque temos mesmo que avançar para o nosso terceiro tema. Claro que tem que haver investimento, que tem que se dar apoio às empresas, mas o país tem vindo a derrapar claramente e nos últimos anos mais ainda, na última gestão do último governo do engenheiro José Sócrates. Mas este problema é estrutural, já vem de trás. Nós temos vindo a gastar mais do que aquilo que, no fundo, que produzimos. Os governos fizeram... Muita mais gestão. Isto ainda há 2 ou 3 anos estávamos a falar do TGV, estávamos a falar de um aeroporto novo em Lisboa, de uma nova ponte sobre o Tejo e, portanto... Criou-se um monstro também, o aeroporto de Beja, que não tem... Se não tivesse pago o buraco do BPN, tinha tido dinheiro para isso tudo. Doutora, aqui está, aí está um problema, que é uma questão de justiça.
que a justiça devia ser mais célere para casos em que de más políticas tenham sido aplicadas, que a justiça devia se fazer valer. E essa é a grande questão, que claramente as más políticas e as más gestões deviam ser penalizadas. Vamos passar então para o nosso último tema. Vamos até ao ensino. Vamos até ao ensino superior, os 5. Os cortes no ensino superior levaram os estudantes esta semana até Lisboa, Eduardo, para protestarem contra a política de educação do governo. Os estudantes criticam o corte nos passos sociais, o aumento das propinas, a redução das verbas do orçamento para as universidades e as dificuldades, naturalmente, que as famílias têm enfrentado. Em Coimbra foi construído o caixão do ensino superior. É disto que se trata neste momento? Sem querer falar em causa própria, porque tem filiação no ensino superior, filiação profissional, e portanto não quero estar a... Mas é disso que se está a falar. E aqui é que se demonstra o quanto de agenda ideológica este governo tem. Porque se estivéssemos a falar aí de uma área de estar a viver acima das possibilidades, de ter feito dívida não sei de quê, de ter andado aí a gastar o que não tinha, aquela coisa toda que se diz agora a propósito de tudo e de nada, eu ainda compreendia. Se há domínio, se há área que no país, desde há uns anos esta parte, fez um esforço de gestão controlada, fez uma espécie de depuração, às vezes até por excesso, de quadros, de professores, de funcionários, de auxiliares, etc. Num processo de gestão tendencialmente rigorosa, foram as universidades. Se há domínio em que o país aumentou a sua competitividade com o estrangeiro, na publicação de artigos, de livros, na investigação científica, na produção... Na vinda de investigadores também e de alunos estrangeiros. Exatamente, é o ensino superior. Uma capacidade de atrair jovens de fora a partir do Erasmus, com instituições que passam a estar muito bem posicionadas nos rankings internacionais, bom, são as universidades. E depois a mentira no meio disto tudo. O governo, a meio do ano, diz: nós não cortaremos às universidades, sofremos um ajustamento em baixa de 2,5%, oculta das universidades que vai pôr as universidades a pagar um suplemento para a Caixa Geral de Aposentações, que pode significar um corte que ultrapassa os 6% e que torna inviável o funcionamento com um mínimo de dignidade. Nós já temos situações em que alunos suspendem a inscrição por falta de capacidade de pagar propinas, por incapacidade de pagar o alojamento. Começamos a ter uma enorme dificuldade na própria gestão cotidiana, e aqui há uma necessidade de perceber o seguinte: o que se corta, para se repor, vai custar muito tempo e vai custar muito mais dinheiro. Nos processos de investigação, na dotação de equipamentos, demora muito tempo e muito dinheiro. E é um elemento que é fundamental, que é tão ou mais importante do que os computadores e do que os livros que as bibliotecas adquirem, que é a motivação e a autoestima das pessoas. Eu penso que o país hoje vive, de uma forma geral, a baixar os braços, e os alunos começam a baixar os braços, fracas expectativas, entram no primeiro ano, já estão a falar da imigração, de ser um país que é repulsivo. A certa altura começa a haver aqui um baixar de braços generalizado, que ele próprio, baixar de braços, é um fator inibidor do crescimento e da produtividade. E, portanto, a certa altura começamos a entrar todos num processo de espiral de amargura, de angústia, que está a matar mesmo os domínios que na sociedade portuguesa apresentavam os melhores desempenhos. Isso é incompreensível. Hilda, quando é que se poderão ser medidos os possíveis efeitos destes cortes na educação atualmente? Bom, alguns já podem ser medidos no próximo ano, naturalmente, quando eles forem feitos, porque alguns também já existem neste momento, e já temos abandono de alunos, já temos mais professores no desemprego, já temos cursos a terminarem, já temos aí os reitores em geral e os responsáveis das diferentes universidades do país num protesto generalizado contra esta política. Mas, naturalmente, que vamos ter um agravamento desta situação, se forem por diante, os cortes que estão anunciados. E, em termos de médio prazo, bom, é uma menor formação
dos nossos jovens, são maiores dificuldades das famílias em poderem ter os seus filhos no ensino superior, e será um país, novamente, com um retrocesso na formação de pessoas no ensino superior. Como éramos já um dos países mais atrasados na União Europeia, só a Malta é que nos ficava atrás, nós vamos ter, a partir do próximo ano, se isto se consumar, um retrocesso novamente nas estatísticas. Bom, podemos não ter. Se o processo relvas se multiplicar por aí, então em pouco tempo nós podemos ter uma série de licenciados e talvez seja esse o caminho que o Governo está a preparar. João, há neste momento um descrédito... Mas o país vai pagar caro uma coisa dessas. João, há neste momento um descrédito em relação ao ensino superior, nomeadamente pelos estudantes. Qual é a garantia do chamado canudo atualmente? Os números mostram que, apesar da desgraça em que estamos, o ter um diploma é ainda uma proteção relativamente superior, se quiser, face aos outros níveis de qualificação e de instrução. Isto é, há cada vez mais desempregados com o ensino superior, há uma tendência de aumento nítido, há também mais desfazamento entre a qualificação que se tem à saída da universidade e depois o posto que se ocupa no mercado de trabalho, mas ainda assim o curso superior protege mais, relativamente mais, do desemprego. Mas é claro que sim, é claro que há hoje uma questão de perda de fé no ensino superior como mobilidade social, por exemplo. Eu ouço muitos jovens a dizer, por exemplo, jovens neste momento a frequentar mestrados, a dizer que estão no mestrado exatamente porque o que é que iam fazer para o mercado de trabalho? É o fenómeno do parque de estacionamento, isto é, como o mercado de trabalho está completamente bloqueado, como as taxas de desemprego são enormes, estacionam muitas vezes na própria universidade. Agora, a questão toda também é que nós temos hoje uma universidade, um ensino superior, o Politécnico também, com propinas elevadíssimas. Elevadíssimas. E essas propinas, além de serem muito elevadas, têm também, paralelamente, um apoio social que tem diminuído imenso. É preciso ser-se miserável hoje para se ter apoio social. E estes casos novos, da chamada nova pobreza, enfim, da desqualificação social da classe média, da pobreza envergonhada, etc., nem sequer são abrangidos por estas situações. Há casos verdadeiramente incríveis, quer dizer, os filhos pagam pelos pais que têm dívidas e que são penalizados porque os pais têm dívidas e logo não podem ter apoio social, nem podem ter uma bolsa, apesar de estarem numa situação de penúria. Isto dívidas é inaceitável. À segurança social. Claro, isto é inaceitável. É inaceitável também que lembra-se do argumento quando se subiram as propinas, quando se criaram as propinas, porque a propina era praticamente inexistente, eram 1.200 escudos, o argumento era as propinas vão contribuir para a qualificação do ensino superior, o aumento da qualidade, a extensão. Nada disso aconteceu. As propinas hoje estão a pagar salários, estão a pagar gás, eletricidade, água, papel higiênico, estão a pagar tudo, praticamente tudo, que é a vida da universidade. E isso é gravíssimo. Nós não conseguimos recrutar professores, o corpo docente está a envelhecer, o rácio professor-aluno está a piorar, as turmas são cada vez maiores e isso é um sinal de um país que não está a apostar naquilo que deveria ser verdadeiramente a modernidade. Porque se nós queremos ser competitivos, não é pelos baixos salários. É pela inovação, é pela qualificação, é por aquilo que pode significar o ensino superior. E nós falamos dos jovens a querer emigrar neste momento e os docentes qualificados... Nós temos docentes a emigrar também. Neste momento. Não se fala nisso ainda, mas temos. Nós temos colegas que estão a deixar o seu emprego, ou porque a sua situação é precária, muitos dos colegas que não têm a nomeação definitiva, ou que não estão no quadro, sofrem essa precariedade, ou mesmo colegas que estão no quadro e que ou já emigraram ou equacionam a possibilidade de emigrar, devido aos cortes salariais e devido, evidentemente, também àquilo que é a rarefação de recursos nos centros de pesquisa, nas unidades de investigação. Estão a ir muitos para o Brasil, por exemplo. Estão a ir para outros países europeus. Isso é uma sangria que nos vai custar muito caro. O FMI diz, enfim, com uma hipocrisia enorme, que nós devemos investir os esforços na qualificação e que não devemos perder esta geração. Mas tudo o que está a ser feito é para expulsar, é para dar um pontapé
nos jovens que se estão a formar e a licenciar. E isso é uma perda enorme, é uma perda da qual dificilmente vamos recuperar. A sangria desta geração, que é mais qualificada de sempre, é uma sangria que significa uma visão mesquinha, pequenina, de um país que se quer pobrezinho e que quer competir pelos baixos salários. No fundo é isso que nos estão a propor, é esse modelo. Uma das críticas dos estudantes esta semana era o corte nos passos sociais. Já nem vou às propinas, mas estes passos, os chamados sub-23, eram uma ajuda nos transportes. Não é possível nem às universidades neste momento manter esta ajuda aos estudantes? Essa ajuda não era das universidades. Exatamente. Mas não é as universidades não têm, as universidades não têm dinheiro para as despesas correntes. As universidades não têm dinheiro para que os docentes possam tirar fotocópias, para que os docentes possam imprimir textos numa impressora, para que os docentes possam fazer pesquisa. Não há para comprar livros. Para comprar livros não há dinheiro para isso. E nesse caso em concreto, o corte que se fez aos estudantes é também absurdo, porque o direito à mobilidade, e o direito à mobilidade em particular de quem estuda, deveria ser respeitadíssimo. Porque já o passo social era uma ajuda. Claro, era uma ajuda. É que o corte é em todas as frentes. Não há, digamos assim, nenhuma dimensão que se salve. Eu vejo cada vez mais alunos meus a estudarem e a trabalharem, mas não é como lá fora se faz, porque eu também ouço muito o discurso por parte do governo de que, bem, os ingleses, os franceses na universidade sempre trabalharam. Comecemos por dizer, os franceses e os ingleses que estão na universidade, apesar dos enormes cortes que estão a acontecer neste momento em Inglaterra e que estão a ter forte contestação, os franceses em particular têm uma bolsa que lhes permite, se quiserem, apenas estudarem, que lhes permite inclusivamente sair de casa dos pais. Os nossos jovens não conseguem sair de casa dos pais. Estão a ficar cada vez mais presos à própria família de origem. E eles têm o direito de ter a sua própria casa, ter a sua própria família. Vejam os efeitos que isso tem na taxa de natalidade. Já aqui falamos nisso, exatamente. Vejam os efeitos que isso tem na taxa de natalidade. Das mais baixas do mundo. O que significa também um problema a médio e longo prazo. Por isso mesmo, eu vejo cada vez mais estudantes a trabalharem por 100, 200, 300 euros, a prejudicarem os seus resultados escolares com isso, a ajudarem as famílias com esse magro rendimento e a pagarem propinas que são elevadíssimas. E tudo isto é completamente insensato, mais uma vez o digo. Sérgio Humberto, estamos a elitizar de alguma forma o ensino superior neste momento? Eu espero bem que não. Eu muito sinceramente espero que, se a área que é determinante existir e ter um cuidado especial é a educação, é a formação dos nossos jovens. Claro que tem acontecido algumas coisas e espero muito bem que haja por parte do Ministério da Educação a sensibilidade necessária para terem atenção aqui um conjunto de alunos que não tenham possibilidades e tenham capacidades, obviamente, para levar a cabo uma licenciatura, um mestrado, um doutoramento. Agora, é importante aqui entramos aqui numa espiral, que é, quando se tem que se cortar em tudo, e então vai-se ver as gorduras. Nem tudo aquilo que o Governo tem feito bem, ok? Há erros... Ou neste caso, nem tudo são gorduras. Exatamente. Agora, há aqui uma questão que o Governo já cortou naquilo que é o ensino básico e secundário muito fortemente. Muito forte. Ainda não tinha cortado no ensino superior. No público. No básico e secundário cortou no público e aumentou o financiamento aos privados. Os contratos de associação. Vamos ver. Ou seja... Sim, deixe-me só terminar. Só para dizer como é cínico o trabalho do Governo. Também há um estudo que revela que um aluno é mais barato com certeza, no privado. Com certeza. Não, mas peço desculpa, mas não sei se reparou no estudo que o Ministério da Educação agora divulgou, produzido pelo próprio Ministério da Educação, que mostra o contrário. Que mostra que com os cortes que se fizeram, os alunos no ensino público são mais baratos que no ensino privado. Por acaso, os dois estudos são verdadeiros. Ou seja, numa primeira fase, não é? Pois, numa primeira fase... Tem um hiato temporal. Mas os públicos não podem rejeitar alunos. Eu acho que a questão resta saber o que é barato, ou o que é o barato que nós daqui estamos a falar. Não pode rejeitar alunos, não pode rejeitar alunos portadores de deficiência, não pode rejeitar alunos com dificuldade de aprendizagem.
aprendizagem, cria os tapes para inserir alunos de bairros problemáticos, e os privados têm uma capacidade de seleção que, evidentemente, depois com a participação das famílias, obviamente. Agora, o Estado fez corte, não é de gorduras, de músculo, ao ensino básico e secundário público, mas aumentou o financiamento aos privados. E isso é que eu não percebo. Vamos ouvir o Sérgio, que estamos a ficar mesmo sem tempo. Sérgio. Estava a dizer relativamente a esses cortes que têm acontecido, quer no ensino básico, quer no ensino secundário. Eu acho que é difícil a este Ministério da Educação aplicar mais cortes nestes ciclos, porque as turmas já estão com cerca de 30 alunos, já houve redução do número de docentes, portanto, em várias disciplinas. Mega-agrupamentos. Quer dizer, há aqui um conjunto de medidas que foram tomadas que, exatamente, e concordo que já se tenha cortado aí um bocadinho de músculo. Que eu acho que já se foi um bocadinho longe demais nestes cortes que foram feitos na educação. Eu gostava de ver serem feitos cortes, se calhar, noutras áreas, nomeadamente na defesa, em que eu defendo profundamente que há um conjunto de vícios hoje e privilégios que algumas pessoas usufruem no país, nomeadamente na área da defesa, e, portanto, e não ver tanto na educação, na saúde e na segurança, essencialmente. Portanto, esta é uma área delicada em que o Ministério da Educação tem que ter uma atenção especial, porque há pessoas que realmente não têm capacidades, no fundo, financeiras para suportar o estudo dos seus filhos. É claramente uma classe e uma faixa etária que vai, no fundo, passar por aqui por grandes dificuldades, porque isto abrange e, obviamente, várias... Mas também há aqui uma classe, há um grupo de jovens que está completamente desiludido com o seu país. Claro, quando um país não proporciona as pessoas terminarem uma licenciatura para aquilo que, no fundo, idealizam que irá ser o seu trabalho e, no fundo, o mercado de trabalho depois não lhes permite eles aplicarem aquilo que andaram a aprender, há desfazamento, eu concordo que há desfazamento, há cursos superiores que não estão ajustados ao mercado de trabalho e isso tem que ser revisto. Isso tem que ser revisto. Há áreas que, se calhar, tem que se aumentar o número de vagas e há outras que se tem que acabar completamente, porque, infelizmente, nem toda a gente poderá ter uma licenciatura. Nós teremos que ter carpinteiros, teremos que ter a aposta no ensino profissional, claramente, porque nem toda a gente pode ser doutor, engenheiro, arquiteto e, portanto... Mas, desculpe interromper, mas essa diferenciação não se pode fazer aos 12 anos como o Governo quer. Pois com o sistema dual. Exatamente, quer dizer, você não pode chegar aos 12 anos e se o puto não aprendeu por uma razão qualquer que muitas vezes tem que ver com instabilidade familiar, com dificuldades familiares, etc., automaticamente é tirado... Essa tem que ser uma decisão individual, ou seja, tem que ser uma decisão... Mais tardia, não pode ser tão precoce. Esse é um problema sério. É demasiado cedo, é demasiado cedo. Aos 12 anos, eu acho que ninguém tem a noção, são poucos aqueles alunos que a gente encontra que diz, olha, eu quero ser um dia veterinário, eu quero ser arquiteto. Eu acho que ninguém tem essa capacidade. Ninguém tem essa capacidade. Bem, eu agradeço aos quatro a presença neste estado crítico. Estamos, infelizmente, sem tempo e então marcamos encontro na próxima semana, 2 a 8 dias, a partir das 22 horas. Até lá.